Já sentiu a frustração ao tentar explicar aos outros o seu ponto de vista e não conseguir? Ou já esteve em reuniões que se prolongam devido à discussão sem fim e que acabam sem nenhuma decisão clara? Ou já participou em discussões em que as pessoas passaram o tempo a argumentar e não atingiram qualquer consenso? A verdade é que as discussões abertas e honestas são essenciais para a evolução das pessoas, dos departamentos e das empresas. E todos nós já ouvimos a expressão, aliás é muito conhecida, aquela expressão que diz várias cabeças pensam melhor do que apenas uma. Repare, uma discussão tem como objetivo uma tomada de decisão e para isso devem ser partilhados pontos de vista, uma visão otimista, uma visão pessimista do assunto em causa, não é? A visão criativa, a visão estrutural. E por isso mesmo, quando as pessoas estão em sintonia, as coisas realmente fluem. As ideias são transformadoras, os planos de ação são claros e acordados por todos, o que também é difícil. Os objetivos são atingidos em tempo recorde e a qualidade das ideias e das decisões é muito, mas muito melhor. Além disso, os níveis de stress e de ansiedade durante as discussões é bastante reduzido. As pessoas sentem-se envolvidas e têm prazer em discutir e chegar a soluções que sabem ser para benefício de todos e não apenas para benefício delas. Assim sendo, a questão é se os benefícios de ter várias mentes a remar no mesmo sentido é tão grande, porque é que na maioria das discussões isso não acontece? Ou se vêem pessoas em acesas discussões que não levam a lado nenhum, ou pessoas que simplesmente não participam na discussão. Pessoas que desistem, que baixam os braços e que não acreditam na discussão e no resultado, enfim, que de lado vai, não é? Repare, podem haver vários problemas para a eficácia das discussões. Problemas com origem nas políticas internas da organização, no histórico das más relações entre as pessoas, nos diferentes backgrounds e culturas, nas diferentes crenças, entre outras situações. Mas existem 4 regras que, se colocarem em prática numa discussão, irá drasticamente melhorar os seus resultados. Reduzir o tempo da discussão e aumentar, inclusive, os laços entre você e as outras pessoas. E se aplicar estas regras sempre, não só uma vez por outra, mas sempre, irá criar uma reputação única que o ou a colocará em destaque relativamente a todos os outros. Então, um dos problemas da discussão é realmente a forma como nós comunicamos. É a comunicação, não é? A verdade é que nós formulamos uma ideia na nossa mente e depois traduzimos-la em palavras. E nem sempre aquilo que nós pensamos é traduzido corretamente numa frase. No livro Made to Stick, dos irmãos Chip e Dan Head, eles descreveram um estudo que é feito na Universidade de Stanford. 2 alunos sentavam-se frente a frente e um recebia uma lista de 25 músicas conhecidas e era instruído para escolher uma e bater o ritmo na mesa para o outro, que deveria, enfim, adivinhar a melodia, não é? O que é interessante é que das 125 músicas tocadas, os ouvintes, portanto, a outra pessoa que estava em frente, ou todos eles, acertaram apenas 3. E isso ilustra um ponto surpreendente. As pessoas que tocam, por exemplo, o Twinkle Twinkle Little Star, ouvem perfeitamente cada nota na sua cabeça e ficam surpreendidas ao descobrir que apenas 2,5% das outras pessoas acertam. No momento, as pessoas não percebem que os ouvintes estão apenas a ouvir batidas monotónicas na mesa. E o mesmo efeito acontece consigo. Quando está a explicar o seu ponto de vista, o que você ouve são sons maravilhosos da música, mas a maioria das pessoas, as que estão do outro lado, só ouvem o som dos dedos a bater na mesa. Tum, 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 tum. Assim a regra é, sempre que... A regra 1, a primeira regra das 4 regras, a primeira regra é, sempre que estiver a mexer os lábios, portanto a falar, a tentar explicar a sua ideia, deve estar a escrever ou a apontar. O que é que eu quero dizer com isto? Para transmitir as suas ideias de uma forma clara, faça desenhos ou escreva enquanto as transmite. Pode também utilizar documentação preparada previamente, como slides para apontar enquanto está a mexer os lábios, enquanto está a falar. Com esta regra, não só vai aumentar a eficácia da sua mensagem, como colocará toda a gente focada naquilo que tem para dizer, ou olhar para os seus esquemas, para os esquemas que está a desenhar, para os seus desenhos, não é? Ou para os bullets que está a escrever, ou para a informação ou a documentação preparada que está a apontar.
E a discussão que daí advém será muito mais estruturada, com perguntas específicas e orientadas para a mensagem que está a transmitir. Agora, após aplicar a primeira regra, dê tempo de antena aos outros. E essa é a segunda regra. Ouvir mais do que falar. Como dizia Jim Rohn, temos 2 ouvidos e uma boca. Provavelmente é para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Quem ouve e faz perguntas é quem controla uma conversa. Assim, ouvir permite-lhe controlar a discussão, permite compreender os outros e os seus pontos de vista, as lacunas nos vários raciocínios e, inclusive, dá-lhe tempo para formular perguntas e orientar a discussão. A terceira regra é olhar em frente. Você não pode olhar para trás, para o que aconteceu no passado ou ficar preso no presente. Isso irá distorcer o seu julgamento e impedir que o grupo tenha melhores resultados. O grupo está a participar na discussão. Na pior das hipóteses, você vai ficar magoado, ou amuado, vai dificultar o acordo entre a equipa e impedir que algo realmente aconteça. Concentre-se no objetivo da discussão, não no que aconteceu no passado e nas suas crenças atuais. Finalmente, a quarta regra é o desapego. Eu gosto de chamar-lhe a regra do Spock, The Spock Rule, em referência ao Spock do Star Trek. O Spock pertencia a uma civilização chamada de Vulcano, conhecida pelo seu pensamento lógico, não tinham qualquer tipo de emoção. Todas as decisões eram baseadas na lógica. Na prática, numa discussão tem que se desapegar do resultado existente, do seu papel atual dentro da organização, seja ele de liderança ou não. Tem que se desapegar do seu ego e de qualquer pensamento emocionalmente carregado. Isso significa que a emoção é má? Claro que não! A emoção é um aliado poderoso em muitas situações, mas numa discussão não o é. Portanto, aplique estas 4 regras na próxima discussão que tiver. Pode ser durante uma reunião, numa sessão de brainstorming, com os seus filhos ou a sua cara a metade. Prepare-se e aplique. Depois, volte aqui e partilhe o resultado. O que aconteceu? A discussão foi menos estressante, o consenso foi obtido mais rapidamente, permitiu conhecer melhor as pessoas da sua equipa ou da sua família. As pessoas até elogiaram. As decisões foram melhores e as pessoas sentiram-se motivadas com o trabalho a seguir. Comente e ajude outros a melhorar. Até já.